Chocolate! Chocolate. Chocolate! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente só quer chocolate. É isso mesmo. Estamos abrindo o chinelinho 138, lembrando do saudoso Tim Maia. Mas na semana da Páscoa, em vez de guloseimas, vamos distribuir goleadas. Sim, no dialeto futebolístico, chocolate significa aquele placar elástico, glorioso para quem aplica, vexatório para quem recebe. Vamos reviver goleadas inesquecíveis entre os rivais cariocas e algumas outras que permanecem na memória, como aquela, 2014. Daqui a pouco a gente fala disso. Então não adianta vir com Guaraná para mim. Chama a vinheta que tá no ar, mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast. A paternidade da gíria chocolate no futebol é controversa. Uns dizem que surgiu uma goleada de 4-0 do Vasco sobre o Internacional de Porto Alegre, aplicada em 1981, vingando a derrota na decisão do título do Brasileirão de 79. O grande radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, diz que nessa ocasião começou a cantar um trecho do clássico Cha-Cha-Cha El Bodeguero. Toma chocolate, paga lo que debes. E a galera acompanhou em delírio nas arquibancadas. Será que é verdade essa do Apolinho ou ele meteu essa para, enfim... Eu acho que meteu. Isso aí é engraçado. É. Bom, já o pesquisador Max Geringer especula que o eterno capita, Carlos Alberto Torres, saudoso capitão do Tri, teria dito que um jogo do Flamengo contra o América do Rio estava tão fácil, mas tão fácil, que era só relaxar e tomar um chocolate. Bom, a verdade é que o chocolate futebolístico pode ser saboroso ou doloroso. Então vamos aos nossos chocolates. Eu vou começar com uma doce lembrança para você, Edmundo. Em 1931, o Vasco meteu, olha só, 7-0 no Flamengo. Uma goleada do clássico Vasco e Flamengo. 7-0, vou até dizer os autores dos gols aqui. Vamos lá. Russinho fez 4 gols, Mário Matos 2 e Santana terminou esse placar acachapante que nunca foi igualado. Mas eu acho que você não estava vivo nessa época. Com certeza então, absoluta. Talvez a sua lembrança de chocolate seja outra. Fala aí. Cara, a grande goleada, assim, é também sobre o Flamengo. Vasco 5, Flamengo 1. Essa aí teve ar de aventura para mim. Eu fui encontrar meu primo, Cláudio. Ele veio de Brasília. Acho que ele já estava morando em Brasília com um amigo dele que é vascaíno. Vieram assistir o jogo no Maracanã. Eu tenho, por questão de amor à minha vida, já há algumas décadas eu não vou em Vasco e Flamengo. Cláudio é rubro-negro ferrenho. Cláudio é rubro-negro, já esteve aqui com a gente no chinelinho na fase das entrevistas aqui com os convidados, tal. Eu fiquei de encontrar com eles, que a gente ia beber uma cerveja depois do jogo e tal, mas aí eu fui de carro até ali, o Baixo Vila ali, né, perto do Maracanã, nas proximidades da UERJ, ali onde tem aqueles bares e tal. Eu falei, cara, vou assistir aqui o jogo. E aí a gente combinou, dei o nome do bar lá para ele e tal, e aí no final eles vieram me encontrar ali, a gente arrumou para outro lugar, nem me lembro o que a gente fez, a gente foi beber depois, tal. E eu me empolguei muito ali no boteco, né? A maioria das pessoas estava no Maracanã, mas o boteco nem tava tão cheio. Mas tinha uma galera vendo, tinha uns flamenguistas. Quando o Vasco começou a sapecar essa histórica goleada, né? De 5-1 na Urubuzada, eu comecei a me empolgar no bar ali, né? Comecei a comemorar efusivamente cada gol e a partir do terceiro comecei a xingar e ofender os flamenguistas, assim, de uma forma... Eu já estava doidão, bebendo muito ali, então eu já estava bêbado, empolgadíssimo, né, tal. Teve uma bola do Amaral Coveiro, nosso meio olho, e que ele, se não me engano, acho que foi no segundo tempo, já ele mandou deu um chutão da intermediária e mandou no travessão, tal, era para ser até 6 gols, tal. E nessa aí eu falei, isso aí, chupa, urubu, não sei o quê, e outros palavrões de baixíssimo calão, assim e tal, que a galera da mesa do Flamengo tava tentando me ignorar, mas de repente os caras começaram a me olhar de uma forma mais estranha, entendeu? Meio ofendidos, assim e tal. E aí eu levei um... Oi? Merecido.
Merecida. Pois é. Mas foi o álcool, cara. Foi o álcool. Eu perdi a noção do risco ali. Querido, sim. Até que em determinado momento eu vi que eles conversaram entre eles assim e tal. Aí eu me toquei. Falei, acho que os caras estão meio putos. Tal. Aí eu baixei a bola. Fiquei na minha ali e tal. Pra não. Se eu não me engano, esse evento ainda ocorreu antes do último gol. O último gol eu já comemorei mais pianinho, assim, e tal. Você falou desse risco, né? Esse é um jogo notório pela pancadaria total em que acabou, né? Queria lembrar só os autores dos gols. O Flamengo saiu na Isso. frente com o gol do Leandro Machado. Depois o Vasco atropelou. Felipe fez um gol, Romário fez três e Pedrinho, hoje comentarista Pedrinho, que jogava no Vasco, jogava pra caramba, fechou a Isso. goleada e no final provocou fazendo embaixadas, né? O que É verdade. acabou num pugilato total em campo, 3 expulsos de cada lado. Odivan Viola e Alex Oliveira pelo Vasco, Luiz Alberto, Beto e Fábio É, Baiano pelo Flamengo foram mandados para o chuveiro. exatamente. Mas é lindo, né, ver o Flamengo tomar uma surra dessa, ainda mais de virada, né, cara? E numa final ainda. E o Eurico, não me lembro se foi nessa ocasião ou em outra ocasião que ele disse que ia comprar ovos de Páscoa para distribuir no Maracanã, não sei o quê, na Páscoa, para a torcida do Flamengo e tal. Teve uma onda dessa, né? Eu acho que deve ter, acho que coincidiu de ser próxima à Páscoa também, né? Como agora, né? Tá sendo disputada a final do Carioca agora. Sim, nessa Nesse, época. nesse final de semana, durante a Páscoa e tal, isso aí, naquela época o campeonato era maior, tal, né? Enfim. Teve uma goleada, eu me lembrei agora. Aquela goleada que o Edmundo saiu rebolando para a torcida do Flamengo, que foi 4-0. 4-1, Essa, essa foi em 96. Foi essa tentativa de isso. homicídio do Júnior Baiano, foi nesse jogo também. E ele sai naquela comemoração famosa, eu tô maluco, né? Exatamente. Essa, Era um... essa foi linda também, né? Essa foi maravilhosa também, né? Então são Pois os é. dois chocolates, assim, por coincidência, em cima do Flamengo. Os que mais marcaram, né? Cara, tem uma goleada do Fluminense, né? Vou começar pelo Fluminense aqui, que é o famoso 7-1. Não aquele 7-1, mas aquele 7-1. Aquele. De um jogo que nem foi tão importante assim, era o quadrangular final do Carioca de 94, Fluminense e Vasco fariam a final. Se eu não estou enganado, o Fluminense tinha chances ainda e o Botafogo já estava fora. E era um jogo, cara, no meio de semana, assim, você tem uma ideia, o público desse jogo foi de 3.230 pessoas, um Fluminense e Botafogo. Eram testemunhas, na verdade, né? Só que o jogo acabou sendo histórico, porque o Fluminense fez 7-1. É uma das maiores goleadas de clássicos cariocas ou mesmo brasileiros, né? E foram gols de Luiz Antônio, Luiz Henrique, Mário Tilico, Ézio e Branco, cara, o veterano Branco, já depois da Copa de 94 ali. E o Mário Tilico fez, acho que 2 ou 3 gols, assim, cara. É curioso, que eu tava em casa, esse jogo passou, me lembro da narração do Januário. Eu estava com meu irmão, que já morreu e era botafoguense, não era um cara assim fanático de futebol, mas ele foi ficando tão chateado, falou: "Porra, cara, aí não dá, 6-1, agora 7-1". Foi ficando macambuza, eu falei: "Pô, desculpa aí, cara, né? Realmente tá meio desagradável isso, não tá legal, né?". Eu fiquei solidário ao meu irmão assim, mas porra, essa foi uma goleada que até hoje é lembrada. Volta e meia o Mário Tilico é entrevistado, né, por Ele causa desse cita. jogo. Eu lembro Fala. do reboliço no dia seguinte. Globo Esporte, Sim, aquelas coisas todas, tá? A crise que se abateu em cima do Botafogo, absurdo, a torcida puta, que o Botafogo querendo quebrar os negócios e tal, porra. o Montenegro enlouqueceu. O Montenegro enlouqueceu. O Montenegro disse que ia mover mares e montanhas para que nunca mais acontecesse aquilo. Eu queria lembrar da escalação do Fluminense. É um time que não marcou Lembra época, aí? meio fraco, mas que fez história nesse jogo. Ricardo Cruz, Alfinete, Raul na zaga, Luiz Eduardo e Branco. Jandir, Cláudio, Luiz Antônio e Luiz Henrique. Mário Tilico e Ezio. O técnico era o glorioso Delay. Quem jogava pelo Fogão ainda nesse clássico em 94 era Perivaldo.
veteraníssimo na lateral direita. E Túlio Maravilha jogava também, e o técnico era o Dé Aranha. E tem um jogo que foi 6-2, né? Final de 57. Botafogo 6-2 no Fluminense, né? Podemos dizer que esse 7-1 talvez tenha sido o troco, né? Bem atrasado, né? Desse 6-2, né? Que o Fluminense tomou do Botafogo, né? Vamos ser justos, porque a goleada do Botafogo valia um título carioca, né? E o Sim. Fluminense, na época, já se proclamava campeão, aquela coisa, né? Os dirigentes do Fluminense diziam que já tava ganho, não sei o quê. E o Botafogo meteu 6-2, né? Num jogo em que o jogador Paulinho Valentim, né? Uhum. Fez 3 gols, um gol de bicicleta, assim, acabou com o jogo. Garrincha também acabou com o jogo. Porra, Foi Didi, né? Didi, João Saldanha era o técnico, né? Enfim, era um Botafogo que era um timaço, assim. E tem um dado interessante nesse jogo, Edmundo, que um torcedor decidiu vestir a estátua do manequim com a camisa do Botafogo em frente à sede de General Severiano, né? E isso Foi nesse jogo, né? virou Que uma começou. tradição botafoguense e que até hoje, né, nos títulos, eu vou alfinetar, hoje bem escassos do Botafogo, né, Sim. veste-se Estão aí, ó, eles vão conquistar a Taça Rio, ó. Então, porra. Grandiosa Taça Rio. acho melhor deixar o manequinho pelado, cara, porque o manequinho não É, merece. Deixa um título melhor para assistir o manequinho, que o manequinho não merece essa, não. exatamente, exatamente. Deixa eu Ah, mas eu voltar vou aqui. aforrar agora, então. Vou Então aforrar vai. com uma outra goleada, dessa vez sobre o Flamengo, uma que eu presenciei. Eu Opa. e Afonso estávamos juntos, Fluminense e Flamengo em 2003, cara, 4-0. Esse jogo tem um dado, Campeonato Carioca também, tem alguns dados curiosos, né? Era um time bem chinfrim do Fluminense, cara, que tinha Zada, Jadilson na lateral esquerda, o glorioso Marcão no meio-campo, Maciel, Alex Oliveira, esse mesmo que participou da goleada do Vasco, né, do chocolate do Vasco, estava no Aham. Fluminense nesse ano. Ademilson e Fábio Balo. O técnico era Renato Gaúcho. E o que foi interessante nesse jogo é que o Fluminense fez 3 gols em 21 minutos e liquidou o jogo com um time medíocre, cara, um time totalmente medíocre. Faria mais um com Fábio Bala no segundo tempo, né? E, e foi isso. Eu estava no Maracanã, foi inacreditável. Ademilton, cara, o cara fazendo gol, Fábio Bala fazendo gol. E quem entrou nesse jogo, pasme, sempre me acompanhando assim como um fantasma na minha vida, adivinha quem entrou no segundo tempo nesse jogo? Quem Fernando Diniz. entrou? Fernando Olha Diniz. só, rapaz. O que é o destino, Então, hein? jogador. E hoje você odeia ele. Você destila o seu ódio contra ele aqui. Não quero nem falar do que aconteceu no domingo, porque enfim, eu vejo que é uma alucinação coletiva. Mas vamos deixar isso, que isso vai ser tema do nosso próximo programa, ao final do Carioca, né? Que já está, a meu ver, decidido. Mas não quero falar disso, não. Então, no final desse jogo, se você lembrar, teve um lance que foi bizarro, cara. Que o Júlio César, goleiro Júlio César, né? Goleiro de outra goleada marcante, essa pela seleção, sofrida pela seleção brasileira, ele fica completamente revoltado, porque estava 4-0 e o Flamengo levando olé, não sei o quê, e ele resolve sair jogando loucamente, cara. Ele resolve ir driblando todo mundo, ele fica putaço mesmo, e vai levando a bola até o ataque do Fluminense. Ele dribla um, dois, três, até que ele leva uma porrada ou dá uma porrada e sai esbravejando assim. Mas foi um lance assim foi um desabafo, assim. Depois ele chorou, foi um negócio dramático, assim. Não sei se você lembra disso. Lembra? Foi. É sempre bom, cara. É sempre bom isso, cara. A gente sempre fica feliz, cara. Não, é engraçado, porque o time do Flamengo, cara, ele era um time melhor do que o Fluminense. Júlio César, aquele lateral Alessandro, que foi do Corinthians, Sim, sim. Atílson, Fábio Baiano, Felipe, né? O técnico era o Evaristo. Era um time bem superior ao Fluminense e que foi massacrado nesse dia. Vamos de mais um chocolate, dessa vez Vasco
a Vasco e Botafogo, né? Fala aí 6 do a 0, 6 a 0, uma 2009. maravilha. E mais uma em que a crise se abateu sobre General Severiano, o Newton Santos, sei lá. Enfim, 2010 também, Taça Guanabara, era um jogo Aham. intermediário lá, não definia nada, tal. O Vasco parece que assumiu a terceira colocação, uma coisa assim, né? Com a vitória. E era a estreia do. A estreia não, era o jogo em que o Dodô teve a sua estreia, a estreia do seu pé encontrando as redes, né? Porque o Dodô tinha sido contratado, não vinha fazendo gol, ele fez três nesse clássico. Uhum. Se não me engano, o Léo Gago fez um também. Dodô 3, Léo Gago e Felipe Coutinho. O Botafogo tinha, se não me engano, não sei se no dia ou na semana inaugurada a estátua do Mané Garrincha, né? Lá no É. Newton Santos, então tava comemorando, tal, não sei o quê, e o Louco Abreu estrear nesse jogo, né? Também, né? Uhum. E, enfim, então foi assim uma tripla decepção para a torcida do Botafogo, né? Eu me lembro também que foi bem nojenta assim a reação da torcida. Não, tentaram invadir o vestiário do Botafogo depois. Estourou uma bomba caseira na torcida do Botafogo. Foi um. Isso. Foi uma verdadeira tragédia, assim, então. O que que nós temos Ah, agora para o deleite da rapaziada vamos e da falar moçada? de outras goleadas, né, marcantes. Uma delas é dolorosa para mim, mas que tem um sabor afetivo também, né? Que foi em 89, né? Despedida do Zico. Despedida do Zico, que foi em Juiz de Fora. Incrível, né? O Zico se despedir assim, o último jogo profissional do Zico. A despedida oficial foi no Maracanã, com toda a Foi. pompa que o Zico merecia. Mas esse jogo foi um Fla-Flu em Juiz de Fora e o Flamengo fez acachapante 5-0, né? No, no, no Fluminense. 2 de dezembro de 89, Juiz de Fora, enfim. E eu lembro que teve uma vingancinha do Zico sobre o Ricardo Pinto, goleiro, que tinha cagado regra antes do jogo, que nunca tinha tomado gol do Zico, Foi. de falta, e o Zico fez justamente o gol de falta foda, assim, que ele. Foi. Que ele, inclusive, falhou, cara. Na verdade, assim, sem tirar o mérito do Zico, que era um Sim. exímio cobrador de faltas, né? Ele toca na bola, mas ele vai com uma mão de alface. O Ricardo Pinto é um cara que fez tem uma história bem controversa no Fluminense, né? Vou lembrar só os gols rubro-negros, né? Aham. O Zico abriu o placar, depois os gols foram de Luiz Carlos, Uidemar e Bugica. Então foi esse o chocolate rubro-negro, né? Depois o Zico fez o gol de falta no final. E o Ricardo Pinto, talvez para se redimir dessa pataquada, dessa fanfarronice que ele falou, ele disse que tinha ficado muito feliz em ter tomado o gol do Zico, o que fez com que a torcida se tomasse de ódio, cara, não sei o quê, não É, pode. é. Ficou feliz de tomar 5 do Flamengo, tomar o gol do Zico, não sei o quê. E anos depois isso teve um desdobramento trágico, porque o Ricardo Pinto, no famoso jogo de 96, Fluminense Atlético Paranaense, em Laranjeiras, Ricardo Pinto, o Fluminense já quase rebaixado para a Série B, no primeiro rebaixamento, ele provocou a torcida, eu estava nesse jogo, estava atrás do gol e eu vi quando ele provocou a torcida. E aí, cara, deflagrou uma porradaria, as pessoas entraram em campo com um pau de Ih, rapaz. bandeira e começaram a dar porrada e ele quase morreu. Isso Em, foi grave. em Laranjeiras, isso, né? Eu estava lá. É, E foi. ali não é o melhor lugar para tu provocar alguém, né? Que tá na arquibancada ou sentado ali, né, cara? Ali, pô, o cara com a mãozinha ele pula. Cara, e foi o que Não tem aconteceu. como. Ele foi gravemente ferido, né? Os criminosos, é bom dizer, o nome disso é crime, né? Sim, Tentativa de homicídio. Ele ficou um tempão, teve que fazer traqueostomia, uma série Ele foi é gravemente verdade, ferido. ó. O que nenhuma declaração que ele pudesse ter feito no Fla-Flu, em qualquer outro jogo, ou provocação no próprio dia do jogo em Laranjeiras, justificaria uma tentativa de agressão covarde, como a que foi feita naquele dia. Bom, depois desses chocolates cariocas, né, a gente falou de vários chocolates aqui entre clubes cariocas, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco, Fluminense
e Botafogo, Fla-Flu, a gente vai dar agora, lembrar de duas goleadas históricas, goleadas gêmeas, né? O Botafogo em 72, um timaço com Jairzinho, Paulo César Caju, que meteu 6-0 no Flamengo. E anos depois o Flamengo se vinga, né? Ele se vinga do Botafogo aplicando 6-0 em 81, né? Um jogo esse que a gente acompanhou e que fechou com o Sim. gol do Andrade, assim. E o Flamengo martelando, martelando, martelando. E havia uma faixa da torcida do Botafogo na arquibancada, sempre lembrando, uma faixa pequena, né? 6-0, lembrando daquela humilhação de É. 72, que a geração do Flamengo, do Zico, né? Fez de tudo para igualar e vingar aquele placar vexatório. Foi uma vingança de 9 anos, né? Lembro que estava 5-0 já no finalzinho, o Flamengo já podia estar tocando bola, enfim, fazendo o tempo Isso. passar. E os caras, enfim, atiçados pela torcida, querendo, sabe, jogando para fazer o 6-0. E se o Flamengo tivesse mais tempo, eu tenho certeza que o Flamengo não faria o 7-0. O Flamengo teria. O Zico sempre fala dessa faixa, né? Porque ele diz que cresceu, né? Em 72 ele estava começando os profissionais, ele Isso. cresceu vendo essa faixa no Maracanã. E Exatamente. ele seria um dos responsáveis por essa faixa ser retirada, né? Vamos deixar para quem tem lugar de fala falar disso, né? Nossos amigos Exatamente. botafoguenses e rubro-negros. Isso aí. Chamando aí os depoimentos do Carlos, Carlos Vasconcelos, que está sempre aqui com a gente também, flamenguista, que não é chato, que é uma raridade. E Sérvio, o botafoguense, que finge que não sofre, mas sofre também. Tá aí. Isso. Também nosso Sérgio, amigo está sempre aqui, serve do canal Gol de Cabeça. já deve ter colocado a faixa da Taça Rio no seu corpo. Amigos do Chinelinho Cast, o melhor podcast de futebol que tem no Brasil. Quem fala aqui é Sérgio Filgueiras, do canal do YouTube Gol de Cabeça, feito para quem pensa o futebol com inteligência. Falou chocolate, a gente lembra, é de Flamengo 0, Botafogo 6. Nós gostamos de vocês em 1972. Rivais dirão que houve o troco, houve, mas foi diferente, galera, foi diferente. Primeiro, ficaram 9 anos ouvindo essa gozação. Segundo, foi no dia do aniversário do Flamengo, 15 de novembro, então todo ano, no aniversário do Flamengo, os botafoguenses inundam as redes sociais com alusão a esse 6-0. Bom, e o terceiro ponto, meus amigos? Foi uma vitória do Botafogo em cima do campeão carioca de 1972. Eram dois grandes timaços. O Flamengo devolveu no Botafogo muito esquálido, né? Uma excelente tarde para você, uma excelente noite para você, um excelente dia para você. O 6-0 no Botafogo, uma emoção inenarrável acompanhando esse jogo aos 12 anos de idade, com meu pai. Rapidamente a gente abriu os 4-0 e o jogo avançou até aquele golaço do Andrade. E foi um chocolate inesquecível, zoando todos os botafoguenses que eu conhecia no dia seguinte, saboreando cada resenha nos jornais. Mas como eu era ainda muito criança, esse chocolate ele não teve para mim o tempero da vingança, porque eu não tinha a memória do 6-0 do Botafogo nos anos 70. Então eu imagino que esse chocolate deve ter sido ainda mais saboroso para quem o degustou com o tempero da vingança. Vamos falar de algumas goleadas internacionais ou que a gente lembra marcantes que devem ser citadas aqui no nosso chinelinho. Vou puxar só uma brasa para minha sardinha, né? Tricolor. Lembrar de um jogo histórico da máquina tricolor em que o Fluminense aplicou 9-0 no Goytacás em 76, né? Foi
um placar acachapante. Assim, eu lembro do meu padrasto pegando em casa, eufórico com essa goleada. E parece que o placar do Maracanã manual não tinha 10. Então a galera do Ah, Maracanã é? ficou, não tinha dois números. Já que tu voltou no tempo aí pra caralho, eu voltarei mais ainda e Volta. vamos até 47, 40, isso que é isso. 47. Em plena era do Expresso da Vitória, Uhum. Vasco 14, Canto do Rio 1. E a maior goleada da era profissional, né? O maior goleada era profissional, cara. É um timaço do Vasco, dirigido pelo Flávio Costa, né, que é o técnico da seleção de 50, né, que Isso. perdeu o título para o Uruguai no Maracanã. É um timaço, né? Barbosa, Augusto, Rafael, Eli, Danilo e Jorge. Sim. Essa escalação, até quem não é vascaíno sabe esse meio-campo. Eli, Danilo e Jorge. Nestor, Maneca, Dimas, Ismael e Chico, né? Canto do Rio, clube de Niterói que disputou alguns campeonatos cariocas Isso. profissionalmente. Hoje ele existe ali como uma lembrança, ali perto das Barcas, né? No centro de Niterói, tem ali um Canto do Rio. É um clube social só, né? É um clube social. Na verdade, ele virou uma franquia de. Hoje o que tem no letreiro é uma franquia, acho, de um curso de inglês, cara. É meio triste para quem foi UFiano, né? Eu estudei na UF. Eu sempre passava ali, via, pô, Canto do Rio, maneiro pra caramba. E hoje Uhum. tem pequenininho o Canto do Rio, ainda é a sede, mas parece que eles cederam, aquela coisa de sobrevivência, né? Então, já que você está falando desses times que a gente já fez um episódio muito legal sobre isso, com times que foram extintos, né? Que não Uhum. existem mais, Canto do Rio. Vamos falar de outro, né? Que é o Mangueira, o Esporte Clube Mangueira, que na verdade não nada tem a ver com a escola de samba, mas é um time que existiu e que disputou em priscas eras, né, alguns campeonatos cariocas, um deles em 1909. E ele foi vítima da maior goleada da era de todas as eras, na verdade, era pré-profissional, mas o Botafogo sapecou 20, implacáveis 24-0 no Mangueira, num jogo realizado na Rua Voluntários da Pátria, talvez Olha que ali perto beleza. do supermercado mundial atualmente, não sei onde é que era o campo do Botafogo, mas 24-0. Hoje é um placar que não foi. Não vale nem a pena dar a lista dos artilheiros do jogo, né? Pô, não, a gente vai levar o resto do É. programa falando disso. E aí, aproveitando essa coisa dos times extintos, queria só fazer uma rápida citação e dar um alô. Eu estou vestindo aqui a camisa do Politeama, né? Do Uhum. Pedro Henrique, lá do Deriva dos Livros Errantes, que é um projeto Isso. de resgate da memória dos clubes do Rio de Janeiro, sobretudo os suburbanos, que também produz camisas maravilhosas do passado, mesmo de times que não são oficiais, como o time de pelada do Chico Buarque. Eu encontrei pessoalmente o Pedro Henrique nesse sábado, na Feira do Lavradio. Estava ali vendo uma barraca de vinis e, de repente, olhei para um cara do lado, era Pedro Henrique. A gente finalmente se encontrou fora Beleza. do ambiente virtual. Te mandou um abraço, grande Pedro Henrique. Maravilha. Um abraço para ele aí também. Uhum. Vamos lembrar algumas goleadas, então, de seleções, né? Na verdade, Vamos. tem uma aqui, né, que foi na Copa das Confederações de 2003, Maracanã. Eu vi esse jogo, que foi Espanha 10, Tahiti 0, e a torcida. O Maracanã, evidentemente, não estava cheio, né? A torcida estava, ironicamente e jocosamente, torcendo vibrantemente por Tahiti. É, E me lembro que pô, 10-0 foi uma lavada assim, absurda. O jogo tá até chato, né? Porque eu não conseguia. O pessoal tava torcendo para Tahiti fazer um gol para poder comemorar e tal, né? Enfim, quase fizeram. Acho que teve um gol perdido assim, tipo da pequena área, e tal, enfim. depois que a E Espanha abriu o placar, né, o Tahiti teve um contra-ataque, acho que foi esse que você está citando, aí a galera se animou e começou a gritar: isso. Vamos virar Tahiti, vamos virar É, Tahiti. Mas é. não adiantou muito, né? Não adiantou, e no final eles deram volta olímpica, a galera aplaudiu e tal, né? Enfim, se eu não me engano, era o último jogo deles na Copa das Confederações, eu acho. A que ponto, eu vou fazer uma digressão, a que ponto a seleção brasileira chegou, né? Não sei se você ouviu essa piada, que a Argentina marcou esses dois amistosos, né? Contra Panamá e Curaçao. Eu nem sabia que Curaçao tinha uma seleção, mas tem. E eu acho que foi 6-0, 5-0, se não me engano, o Messi fez dois, né?
Uhum. E dizem a boca pequena que a Argentina marcou esses dois amistosos justamente para não ter o risco de botarem água no chope, né? Então vamos marcar com times Sim. fracos. O Panamá ainda fez um jogo mais duro, 2-0, e Curaçao não tinha como, né? 5-0. Então a Argentina comemorou justamente o seu tricampeonato mundial em casa, gloriosamente, fazendo festa e goleando, mas É. porque não podia ter erro. E dizem que Marrocos, para celebrar a sua quarta colocação inédita numa Copa, marcou também com um adversário fraco que não tinha erro, né? Que era o Brasil. É, exatamente, né? Pô. Ainda deu sorte de estar sem técnico e tal, porra. Não, vamos Tranquilo. pegar um cara fraco aí, tem o Brasil, né? Bota o Brasil aí que a gente vai ganhar dele. É, Vamos agora, chegar. porra, até pro Marrocos a gente tá abaixo, né? E Vamos já que ver, está né? abaixo, vamos lembrar de uma goleada que estávamos juntos. Exatamente. 7-1, fatídico 7-1, né? Esse aí não tem nem como. Esse entrou pra história, né? É histórico. Viu? Infelizmente é histórico, né? Isso aí, porra. Ano que vem faz 10 anos já. Exatamente. E assim, acho que é um dos maiores vexames assim do futebol brasileiro, né? É. Os maiores Não, vexames. Maior, talvez, né? Pegaram o jogo, né? Praticamente, né? Tô dizendo que houve má intenção, mas os caras, depois do 2-0 ali, entregaram o jogo. é. Parecia um bando de criancinha assustada em campo sem saber o que fazer, entendeu? Era um loop, né? Os gols eram parecidos, aqueles gols de treino. Parecia que tava todo mundo vendido ali naquela porra. Não, não tem nem muito o que falar, né? Eu não curto muito essas teorias. Também Inclusive não. já tem várias aí sobre a final do Carioca, inclusive Ah, envolvendo é? ETs, mas eu não vou entrar nessa não, vamos deixar isso Envolvendo para... ET? É, depois eu falo disso. Quando terminar, você me fala aí. Mas, enfim, o 7-1 ele é a culminância de um processo ruim, sofrido, aqueles jogos horríveis que a gente acreditava, a Copa era no Brasil e vamos ganhar, não sei o quê. E sei lá, acho que acabou gerando uma pressão contrária tão grande que quando a Alemanha faz 2-0 tudo desmonta. Acabou não sendo tão doloroso. Foi um negócio que foi anestesiante. Quando deu 3-0 eu falei, ah, fudeu. 3-0 no meio antes da metade, né, do primeiro tempo. Eu, sinceramente, já falei isso também, não esperava que o Brasil fosse ganhar da Alemanha. A Alemanha estava muito melhor, né? Enfim, o time era melhor. E se o Brasil fosse para a final com a Argentina, ia tomar também, cara. Um chocolate alemão, né? Um chocolate alemão. Não sei nem se a Alemanha produz bom chocolate, na Suíça, que é famosa pelo chocolate, mas E Bélgica também. Bélgica também foi um chocolate alemão. Pois é, rapaz, eu gosto de chocolate, entendeu? Já, pra gente ir encerrando aqui, eu vou dar um depoimento aqui. Você Tenho era problemas daquelas com chocolate. crianças que procuravam ovinhos pela casa na infância? Teus pais faziam isso, não? Não, de esconder ovinho, não. Mas tinha lá um cantinho lá que os ovos ficavam tal, e eu ficava ansioso, né? Na véspera, os ovos de Páscoa, caralho. E como ficava ansioso no dia das crianças, na véspera do meu aniversário, na véspera do Natal, né, tal, enfim, para o presente que vai estar lá, não sei o que, tal, enfim. Mas depois eu me tornei um adulto que passou a comprar aquelas promoções da loja americana, né? 3 barras por R$ 10. Então, aquela história. Hershey, Garoto, Lacta, enfim. Se quiserem patrocinar a gente, estamos aí também. Então, eu até aceito o meu patrocínio em barra de chocolate, se for o caso. Já que você fez um merchan, façam também, meu Faz aí. padrasto costumava comprar aqueles ovos grandões da Copenhagen, né? Sei. Ih, rapaz, teu padrasto podia, hein? Porque ele é caro, hein? Aquela porra é cara. Ah, era só na Páscoa que ele fazia essa graça, né? Mas depois, como eu não sou um grande apreciador assim de chocolates, eu sei lá, eu tomei um gosto por ovos ruins, assim, cara. Então eu gosto de ovo choquito, sabe? Esses ovos populares, eu curto. Kinder Ovo? Achar o Não, brinquedinho. choquito, ovo Galac, essas marcas bem chinfrins, Ah, assim, mas que Choquito é um chocolate maneiro, pô. Não, não, ovo não é ruim, não. É ruim? Pô, ovo é bom.
Vamos redimir o Choquito. O ovo de Choquito. Vamos redimir o Choquito, porra. Choquito é bom. Só é ruim que ele fica agarrado no dente, né, porra? Mas enfim. Depois você tem que ter. Você comer já com fio dental no bolso. Uma esperança muito tênue é que o Fluminense aplique um Choquito no domingo, mas eu acho que. Então, acho que você devia manter as esperanças aí, né? É Páscoa, é Semana Santa, cara. Milagres acontecem, pô. Darei todo o meu apoio. É isso aí. Obrigado. Vamos nessa. Vamos nessa, é isso aí. E vamos aproveitar então que a gente já está empapuçado de chocolate. Vamos fechando e desejando a todos uma feliz Páscoa. E para você, Alfredo, os meus sinceros votos de que no domingo, já falei, o Fluminense deu um chocolatão no Flamengo. E semana que vem, se eu não tiver com nenhum problema estomacal, nem Alfredo também, de tanto chocolate, nenhum desarranjo aí, a gente volta com mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast.